Pronto, mãe. Mais uma vez, boa tarde a todos. Hoje é um dia muito Boa tarde. especial, acredito eu, para todos nós. A nossa reunião administrativa para darmos início aos atendimentos ao público. Há 3 anos que a gente espera por essa oportunidade, né? E agora a gente está aqui fazendo a nossa reunião, até emociona, né? Porque a gente esperou tanto por isso. E hoje daremos o pontapé inicial para um novo ciclo. Mas antes, eu vou pedir ao Luiz Fernando para fazer a prece de abertura. Em seguida, nós iniciaremos a nossa reunião. Boa tarde, meus irmãos. Vamos elevar nossos pensamentos, nossos pedidos, nossos sentimentos a Zambi Maior, o Supremo Arquiteto de todos os planos, ao Oxalá Todo-Poderoso, aos sagrados orixás de Umbanda, aos mentores e dirigentes espirituais da nossa casa, nossa mãe, Cabocla Jurema da Praia, Caboclo 7 Estrelas do Oriente, todas as sagradas falanges que trabalham naquele chão, todos os agrupamentos vibratórios que militam na seara espiritualista, umbandista, pedimos que vibrem sobre nós na tarde de hoje, nos permitindo momentos importantes de troca de conhecimento, de troca de sentimentos, sempre pautados pelo respeito, pela tolerância e por um amor fraterno. Que, a partir de todas essas iniciativas, possamos dar prosseguimento na longa estrada que ascenda, através da qual um dia chegaremos todos aos pés do amantíssimo Mestre. E que esse Senhor de todos os planos nos permita dar por iniciada a primeira reunião administrativa do Templo Estrela do Oriente em 2023. Que o Pai permita que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pedir apenas a todos, quando tiverem alguma dúvida, procurem, ao invés, só usem o chat se não tiver outro jeito. Procura fazer um sinal com a mão, alguma coisa assim. O importante é terminar a reunião sem ter dúvidas. Por favor. Vamos lá, minha gente? Então, nós vamos começar falando sobre a importância da presença de todos a partir de amanhã e principalmente amanhã. Amanhã estaremos abrindo com o Exu os nossos caminhos, os caminhos da nossa casa. E como cada um faz parte da corrente, é importante que todos estejam presentes. Nós passamos esses dias, desde segunda-feira, cuidando da nossa casa, limpando, organizando. Ontem fomos para lá, firmamos a nossa casa, firmamos Exu, firmamos os alicerces. E agora nós, médiuns, elos da corrente, precisamos estar presentes na nossa sessão. Com foco, com olhar, com sentimento, principalmente sentimento de gratidão, né? Pelo fato de estarmos aqui hoje, graças a Deus vivos, né? Passamos por todas as situações que nós sabemos. Trabalhamos durante quase 3 anos a nossa corrente, um a um, para que todos hoje estivessem mais equilibrados, fortalecidos para esse novo recomeço. Então, é importante a presença de todos amanhã, salvo, obviamente, situações de trabalho, que a gente sabe que, infelizmente, acontece. Mas a gente espera, né, ter, pelo menos, amanhã, toda a corrente presente. Quer falar alguma coisa sobre isso?
Eu até escrevi aqui uma meia dúzia de palavras que, enquanto a gente estava reunidos, eu e a dona Flávia, traçando aí o que a gente ia conversar no dia de hoje, nós escrevemos assim: ao nos vermos de novo, não reencontramos apenas o fraterno amor que nos une. Reencontramos também a essência de nossas almas. A distância veio, o tempo passou, mas ao nos encontrarmos, as batidas dos nossos corações anunciam que nossa missão está de volta. A espiritualidade é a razão que nos une e prova disto é o destino ter permitido que pudéssemos nos reencontrar novamente. Sejamos todos bem-vindos. Salve a casa de nossa mãe Jurema, salve o Templo Estrela do Oriente, Saravá Umbanda. Então, isso é o que, no momento, chegou para saudar esse momento tão importante, né? E o que a gente espera é que todos nós possamos continuar honrando dignamente esse compromisso. E nós que estamos de frente aqui, recebemos os contatos das pessoas, saibam que nós vamos ter uma leva muito grande de pessoas batendo a nossa porta a partir de amanhã. Na verdade, nós não sabemos, né, num primeiro momento, a média, né, de pessoas que vão estar lá presentes para o atendimento. Mas nós todos, com certeza, já estamos preparados para recebê-los de braços abertos, com carinho, né, com sentimento fraterno. Né? Então, vamos chegar, vamos nos empenhar, vamos nos entregar verdadeiramente aos trabalhos para receber todos aqueles que precisam de auxílio. Tá? É importante a gente falar que nós vamos precisar, obviamente, da ajuda de todos vocês para os trabalhos na corrente, os trabalhos na casa em geral, material e espiritual, né? Então, a gente conta com a presença de todos. A gente conta com a presença de todos. Quando eu fiz uma pergunta para vocês com relação a com quem eu poderia contar, né? Às segundas-feiras, às quintas-feiras, fora as pessoas que já estão dentro do terreiro, né, na corrente, 3 ou 4 pessoas só entraram em contato e disseram que podiam contar com ela. Então, quando eu for falar com relação à logística, muitas pessoas não vão estar sinalizadas em departamento nenhum. Até porque a gente não vai ter como abrir todos os departamentos, por falta exatamente de pessoas, né? E as pessoas não tiveram coragem de se manifestar, nem pelo sim, nem pelo não. Então, eu deixei em branco, deixei uma lacuna aberta, porque, infelizmente, eu acho que as pessoas não entenderam o recado. Espero que tenha sido dessa forma. Né? As pessoas sequer deram um posicionamento. Não, eu vou. Não, eu não posso por causa disso. Não, simplesmente ficaram em silêncio 3 ou 4 pessoas só que se manifestaram. Lamentavelmente, porque se as pessoas tivessem se colocado, talvez a gente pudesse iniciar todos os departamentos da casa, né? Mas a maioria não se colocou. Então, nós vamos nos limitar, né, à quantidade de pessoas que nós temos disponíveis, que se colocaram à disposição. Né? Lembramos que a responsabilidade da nossa casa não é só minha, não é só do Luiz Fernando.
A responsabilidade da nossa casa é de todos. Todos. Por quê? Porque a partir do momento que se colocaram à frente da dona Jurema, pedindo autorização para entrar para casa, faz parte da corrente. E a corrente não é só o terreiro. A corrente é a casa toda. Todos os departamentos que são muito importantes para o funcionamento da casa e o atendimento daqueles que lá vão. Então, no final, eu vou falar a logística, né, como ficou, e aqueles que não estiverem é porque realmente não entraram em contato com a gente. Tá? Quer falar? Então, gente, é isso. Nós temos a compreensão de que todos nós temos afazeres na vida. Nós temos o nosso trabalho, nós temos a nossa família, nós temos tudo envolvido e, obviamente, nós também temos a nossa parte espiritual, que é exatamente o Templo Estrela do Oriente. Como a mãe falou, um terreiro de Umbanda, ele não se limita única e exclusivamente ao atendimento de dentro do terreiro, ali com as entidades dando consulta. Nós estamos numa fase que assim, é muito plena, não é só no TEL, em todos os terreiros, a gente observa, nós estamos vivendo um processo de humanização dentro das nossas tradições, Umbanda e Candomblé. Então, o aspecto espiritual, ele é o mais importante? É o mais importante, mas existe algo além disso que precisa ser continuado, como, por exemplo, nós tínhamos a educação espiritual infanto-juvenil, que é a conhecida evangelização, nós temos projetos de biblioteca, nós temos N projetos no TEL e outros que a gente gostaria também de funcionar, e aí a gente recebe no privado de alguns irmãos, poxa, pai Luiz, mãe Flávia, a gente poderia fazer isso assim no TEL, isso assado e tal, sopado. Eu vou ser muito sincero a vocês. Quando algum irmão vem com esse tipo de papo para cima de mim, eu já esmoreço na hora. Eu já esmoreço na hora. Por quê? Porque na minha mente, na mente dela, a gente não tem, vamos assim dizer, motivação para dar start a absolutamente nada. Por quê? Porque a gente hoje, no Templo Estrela do Oriente, a gente não está podendo sair do arroz com feijão. A gente não está podendo sair do arroz com feijão, porque a gente não tem outra alternativa. De tudo que a gente fazia lá no TEL, quando a casa fechou, o que a gente vai fazer é o arroz com feijão e assim, sem tempero nenhum. É botar as entidades para baixar, para dar atendimento, é a secretaria funcionando, que não tem outro jeito, e a cantina, e acabou, e não tem mais nada. Além disso, não tem mais nada. Por quê? Porque não tem gente para fazer. Essa é a realidade, nua e crua. Então, o que eu estou falando para a mãe? Que nós vamos ter que esperar as próximas turmas do curso Umbanda Sem Fronteiras entrar, entendeu? Ou então pedir, pelo amor de Deus, na assistência, para as pessoas virem chegando, porque não há condições. Uma outra coisa já relacionada a esse assunto, também, que eu gostaria muito, a gente já pediu isso nos outros anos umas 800 vezes, e não adiantou muito, mas a gente vai continuar pedindo. É a proatividade. Como a mãe falou, a responsabilidade da administração da casa, ela não é só minha e da mãe. Não é. Ela é de todo mundo. Vocês estão lá dentro do TEL, vocês estão vendo uma fechadura quebrada, não espera por mim e pela dona Flávia para fazer. Vai lá e conserta. Você não sabe consertar, chama alguém que faça e conserta. O coitado do Jefferson, que é o responsável por isso, ele tem a vida dele. O que a gente pede, ele leva 1 ano para ele fazer. Por quê? O cara também não tem tempo. Então, o que tiver que fazer dentro do TEL, não esperem por mim, pela dona Flávia. Tenham iniciativa, sejam proativos.
vocês não estão fazendo nada para mim, nem para a dona Flávia. Façam o que tiver que fazer. Depois que estiver pronto, ó, dona Flávia, pai Luiz, ó, estava quebrado, não sei o que, eu mandei consertar e tal, papapá. Não precisa tirar do bolso, é só apresentar a notinha para a gente paga, ponto. Não tem nem despesa nenhuma, nada. Mas se quiser pagar, a gente aceita. Entendeu? Então, pois é. Entendeu? Então, gente, precisa com certeza absoluta da ajuda de vocês, que colocar tudo nos meus ombros e nos ombros dela não está dando. Viu uma descarga vazando? Avisa, se não quer consertar ou se não tiver jeito, avisa. Uma bica pingando, bebedouro, assim, qualquer coisa. Chega, avisa ou resolve. Não dá, para a gente ter que parar e estar tomando conta de tudo. Realmente é muito complicado. Tá? A gente não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Né? Continuando aqui, a gente vai falar agora uma coisa muito importante e que isso me aborrece profundamente. Às segundas-feiras, principalmente. A gente forma uma logística dentro do terreiro, uma corrente, né, considerando os médios, obviamente, né, de trabalho, os cambonos, né, e o pessoal que ajuda ali no apoio. Então, o que tem acontecido? Faltando 5 minutos, faltando 10 minutos, meia hora para começar a gira, a pessoa avisa que não vai, já sabendo que estava doente desde o dia seguinte. Desde o dia anterior. Desde o dia anterior, aliás. Desde o dia anterior. Já sabia que estava doente, que não ia, e avisa, faltando meia hora. Aí lá vou eu trocar todo mundo de lugar de novo, bota um aqui, tira dali, bota para lá, bota para cá, e às vezes não tem ninguém, tem que amonar 3 pessoas. Sabe? Isso aí é inadmissível. Desgastante. É inadmissível. E eu ter emocionalmente, né, eu ficar plena por conta dessa situação, é pedir demais. É pedir demais. Salvo, obviamente, em situações assim, eu estava a caminho do hotel, mas houve um acidente e ponto. Isso é uma realidade. Agora, a pessoa está focada lá no trabalho, fazendo sei lá o quê. Sabe que não vai poder ir e não dá nenhuma satisfação, só dá em cima da hora, faltando começar. É demais. Eu tenho que estar ligando para as pessoas para poder saber se vai, se não vai, se fica, se não fica. Isso é absurdo. O Lelê também tem que ficar ligando para não saber. Isso é absurdo. É o cúmulo do absurdo isso, cara. Isso não existe em lugar nenhum. É responsabilidade. Até então, a gente não estava recebendo ninguém para o atendimento. Mas agora, a partir de 6 horas da tarde, a gente já está distribuindo as fichas. Então, isso não pode acontecer. Porque a pessoa vai lá contando e ser atendida por uma determinada entidade. Aí você vai, entrega a ficha, o médico não vem, não. Sabe? Então, por conta disso, nós determinamos agora o seguinte: até às 5 horas da tarde, a pessoa tem que avisar que não vai. Olha quanto tempo a pessoa tem. Se ela está doente no dia anterior, ela já avisa já no dia anterior, ou avisa de manhã. Porque 6 horas da tarde a gente está abrindo o portão para poder entregar as fichas. Então, teoricamente, se ninguém falar nada, a gente vai estar distribuindo a ficha. Então, olha a nossa responsabilidade. Tá? As pessoas vão chegar lá desesperadas para conversar com a entidade. Né? Isso aí está todo mundo ligando, procurando saber, desesperado. A gente tem recebido várias pessoas, várias ligações e mensagens. Então, vamos também ter responsabilidade, salvo em situações assim, extremas. Eu estava quase saindo, o meu chefe me chamou e eu tive que voltar e o caramba, entendeu? Então, existem situações e situações, tá? Mas até 5 horas da tarde
tem que comunicar, senão vai. Não falou nada? Está certo a ida de todo mundo. E eu não vou ficar que nem uma louca ligando para as pessoas para saber se elas vão ou se elas não vão. Até porque não é nem o meu papel. Tá? Então, vamos ter senso de responsabilidade. Ok? Está entendido? Alguma dúvida com relação a isso, gente? Eu queria só fazer uma colocação sobre isso, que, como eu estou muito do lado da dona Flávia nessa hora, eu vejo o desgaste dela em relação a esse problema insolúvel, que não tem solução, que é negócio de médium, está faltando, seja médium consulta, seja cambona, seja o que for. Isso, infelizmente, é um problema que não tem solução. Mas eu vejo o desgaste dela, faltando minutos para os portões abrirem, entendeu? As pessoas ainda não comunicaram se vão ou se não vão. Isso, para ela, principalmente para quem vai trabalhar espiritualmente, para quem já passou o dia inteiro ralando lá, se rala muito ali dentro, o dia inteiro, dia de segunda-feira, é desgastante. Então, por gentileza, a gente pede que respeitem o horário. Até 5 horas da tarde, confirmar se vai ou se não vai. Que depois de 5 horas não será mais permitido dizer que não vai. Aí nós vamos ter realmente um desentendimento. Por gentileza. Nós não vamos tolerar mais que a mãe se desgaste por causa disso. Por favor. Então, a gente gostaria de lembrar também a todos que a obrigação dos médios é às quartas-feiras, né, e o primeiro sábado do mês. As quartas-feiras e o primeiro sábado do mês. Dona Jurema colocou para as segundas-feiras. Aí a pessoa vai ter segunda-feira, se ela aceitar e quiser, né, gente? Porque a partir do momento que a dona Jurema ela indica, não quer dizer que você é obrigado a fazer parte da corrente às segunda-feira. Se você não quiser ou se você não puder, não tem problema, você vai esperar o momento certo. Mas a obrigação de vocês é as quartas e o primeiro sábado. Por que as quartas? Porque é quando nós temos os desenvolvimentos de vocês, a parte prática, onde vocês estão se preparando justamente para segunda-feira. Não, mãe, mas eu já faço parte da corrente de segunda-feira, não preciso das quartas-feiras. Não existe, porque a gente está em desenvolvimento todos os dias. Né? Então, só lembrando isso. Tá? As quartas e o primeiro sábado. É nossa obrigação. E os nossos rituais, obviamente, que é as 2 ritualísticas e o amaci. Essa é a nossa obrigação. Ok? Eu queria falar só uma coisinha sobre isso. Gente, olha só. O que a mãe está falando, a nossa obrigação é a quarta-feira. A quarta-feira, só para a gente entender, a quarta-feira é o nosso alimento espiritual. É quando a gente cresce espiritualmente. Porque as segundas-feiras é o momento que a gente está se doando para aquele irmão que está vindo na nossa casa. A gente está se doando para o outro. Agora, o momento que a gente se doa para nós é às quartas-feiras. A gente não pode abrir mão desse dia. Não pode, de forma nenhuma. E tem um detalhe muito importante. Eu acho que nós precisamos ser sinceros. A nossa relação ela precisa estar pautada na sinceridade. Problemas na vida, todo mundo tem. Eu tenho, a mãe Flávia tem, vocês têm. Se vocês estão vivendo um momento na vida que vocês não podem, às quartas-feiras, estarem presentes, chega perto de mim ou da dona Flávia ou dos dois e diz, olha, mãe, neste momento eu não posso estar vindo às quartas-feiras. Dentro do nosso regulamento, existe a solução para isso. O que você faz? Você vai se afastar das quartas-feiras,
Você pode ir às segundas-feiras tomar seu passe, sem problema nenhum, o dia, a hora que você quiser, mas você fica com duas obrigações, está afastado da quarta, mas você fica com duas obrigações. Primeiro, de pagar a sua mensalidade, porque as despesas estão ali todo mês para a gente pagar. E segundo, 3 vezes por ano você tem a obrigação de fazer o ritual da casa, que é o Amaci. Então, você fica liberado da quarta temporariamente. A hora que a sua vida se reequilibrou, chega perto da dona Flávia, de mim, e diz, olha, agora já está tudo certo. Estou voltando para as quartas-feiras. Acabou, gente. Isso é sinceridade. Isso é olho no olho. Porque é muito desgastante a gente ficar... Porque, veja bem, nós nos preocupamos com vocês. Quando a gente deixa de receber o alimento espiritual, que é as quartas-feiras, existe, com certeza absoluta, dentro dos nossos olhos, uma diferença. A gente gostaria da nossa corrente o mais homogêneo possível. Nós precisamos de ensinamentos, nós precisamos estudar, nós precisamos estar abertos. Esse ano nós vamos insistir na questão da sessão de estudos. Nós estamos precisando nos transformar intimamente. Isso é de fundamental importância. Então, por gentileza, vamos pensar dessa forma a partir desse ano. Acho que o Bahia estava levantando o braço, ele queria tirar alguma dúvida aí. Fala, Bahia, por favor. Estão me ouvindo? Sim. Então, boa tarde para todos mais uma vez. O pai e a mãe falaram essa questão da confirmação da presença, né? E o pai chegou até a comentar, até às 17 horas, você precisa confirmar se vai ou não. Isso pode dar uma ideia, ou talvez seja uma realidade agora, que a pessoa teria que confirmar a presença também. E eu acho até interessante, porque se a mãe está contando, se a pessoa não se manifesta, vamos supor, até antes das 17 horas, e a mãe está contando com aquela pessoa que não se manifestou, né? Ao passo que, se ela já tivesse confirmado a presença, a senhora já teria, eu acho que, mais uma certeza de que aquela pessoa estaria lá. Eu acho que seria mais fácil, entendeu? Ao invés de confirmar a ausência, ou confirmar a presença, ou então confirmar as duas coisas. Ou se vai ou se não vai. Entendeu? Porque a senhora teria pelo menos uma noção de com quantas pessoas, no mínimo, a senhora poderia contar. Está entendendo, mãe? Não, teoricamente, se a pessoa não falou nada, é porque ela vai. Porque, para mim, é muito mais complicado eu conferir um por um dentro da corrente, né? Porque são, na corrente, 20 médios, mais Cambono. Aí eu vou olhar 20, 40, né? No caso, mensagens para saber se a pessoa vai ou não vai. Ou se ela confirmou ou se ela diz que não. Então, é mais fácil a pessoa que não vai, ela falar que não vai. Que geralmente é 3, 4, meia dúzia, entendeu? De 20. Entendi, eu entendi. Agora tem uma outra questão. Entendi. E tem uma outra questão. Se a pessoa tem até as 17 horas para avisar, seria bom a pessoa não deixar muito para cima da hora. Vamos supor, a pessoa vai justificar através da controladoria. Aí está a senhora ocupada lá, o pai fazendo vídeo para o programa, e ninguém, até 17 horas, conseguiu ler aquela mensagem. Entendeu? Aí, às vezes, vai pegar para ver, já está quase na hora de começar a sessão. Entendeu? Então, a pessoa teria que avisar com mais antecedência, não deixar para avisar muito em cima da hora. Entendeu? Aí teria que ter um outro mecanismo, entendeu, pai? O Bahia, a sua colocação procede. Porém, a partir deste ano de 2023, a Letícia passa a ser a responsável pela controladoria, por marcar tudo pela controladoria. Então, ela já sabe que ela, até às 5 horas da tarde, ela vai estar olhando lá a controladoria e vai passar qualquer novidade que existir, ela vai passar diretamente para a mãe ou para mim, entendeu? Entendi. Só para encerrar,
como vocês colocaram e já vem colocando nos anos anteriores isso para a gente, como a nossa obrigação seria a quarta-feira e nos dias ritualísticos, né, e dias de estudos, tal. Talvez isso esteja causando as pessoas realmente, como vocês falam, pô, a senhora fica aí que nem uma doida para ter que realocar as pessoas na corrente, e talvez as pessoas não estejam se dando conta de como não é uma atividade, a segunda-feira, obrigatória, então ficam muito à vontade para querer avisar em cima da hora, entendeu? Então, eu acho que as pessoas têm que se conscientizar realmente disso. Que a senhora tem lá todo um planejamento, e mesmo que avise 5 horas da tarde, isso aí ainda vai dar dor de cabeça para a senhora, eu acredito. Mesmo sendo assim, perto das 5 horas, vai dar uma dor de cabeça, entendeu? É claro que pode acontecer imprevisto, a gente está indo para o TEL, aconteceu alguma coisa, realmente, isso pode acontecer, entendeu? Mas talvez por essa razão que as pessoas não estejam assim, fazendo a coisa como deveria realmente ser feita. Não, mas olha só, mas aí vai quando tiver vontade de ir, né? Entendeu? Não. A partir do momento que a pessoa assumiu uma responsabilidade às segundas-feiras, isso é o certo. Compromisso assumido. Isso não existe. Sim, eu concordo com a senhora. Entendeu? Mas compromisso assumido. Se ela não pode ou se ela não quer, ela vai chegar para a gente e vai falar: olha, Flávia, mãe Flávia, pai Luiz, eu não posso às segundas-feiras, ou eu não quero às segundas-feiras, eu vou continuar às quartas e primeiro sábado. Isso é o correto. Mas a partir do momento que ela assume uma responsabilidade, ela vai às segundas, ela vai às quartas e ela vai primeiro sábado. Sim. Não tem essa de, porque a mãe falou que não é obrigatório. É obrigatório a partir do momento que você assume a responsabilidade. Entendeu? Eu acho que isso é bom a senhora colocar. É importante a senhora colocar isso, porque para as pessoas realmente entenderem isso, essa questão do compromisso. Não existe isso. Porque não é obrigatório. É obrigatório, sim, a partir do momento que você assumiu a responsabilidade. Se você não pode, você vai chegar para mim e para o Luiz Fernando e vai falar: olha, eu não posso. Ponto, acabou. A gente vai contar com quem estiver ali. Mas assumiu, é compromisso assumido. Tem que estar às segundas-feiras lá. Não tem essa história de que não é obrigatório, não vou. Não existe isso. Então, não assuma a responsabilidade. Entendeu? É obrigatório, tá esclarecido, pai. Mãe. Obrigatório, sim. A partir do momento que a pessoa assumiu essa responsabilidade. Ponto. Acabou. Dona Jurema falou: mas mãe, eu não me sinto preparada, eu não quero, eu quero dar mais um tempo. Ok. Ela vai ficar às quartas-feiras e o primeiro sábado. Ponto. Ela não é obrigada. Já tivemos situações lá assim, da pessoa chegar e falar: mãe, desculpa, mas eu ainda não me sinto pronta para estar às segundas-feiras. Ok, não tem problema. Sabe? Mas a partir do momento que assumiu, tem que cumprir. Ok? Ok, obrigado, mãe. Obrigado, pai. Mais alguma dúvida? Então, o Luiz Fernando falou com relação às quartas-feiras, né? Vocês devem ter observado que nós colocamos 2 quartas-feiras de estudo, uma quarta-feira desenvolvimento e uma quarta-feira sem nada. Essa quarta-feira sem nada, ela normalmente ficaria para a nossa sessão prática. Módulo prático. Módulo prático. Que é quando, para quem não sabe, eu ensino as pessoas a fazerem os pratos dos orixás, das entidades, enfim. É uma aula prática. Então, esse ano nós ainda não teremos, tá? Muito provavelmente, a partir do ano que vem, a gente vai começar com essa aula novamente, tá? Não sei, os mais antigos devem lembrar que, antigamente, a gente fazia uma seleção dentro dos médiuns, né? Aqueles que eram mais antigos começavam a participar das aulas práticas, né? Então, para evitar de fazer isso, ano que vem, nós estaremos iniciando para quem já está na casa, né? As sessões práticas. E, com relação
Ah, mãe, então por que não botou mais um desenvolvimento? Nós não estamos precisando de incorporação. Nós estamos precisando de estudo. Como falou bem falado uma vez o Marcelo Lima, né? Como é que foi a frase que ele falou? Ele disse que o que nos constrói não é a segunda-feira, o que nos constrói, na verdade, é a quarta-feira. É as quartas-feiras na nossa sessão de estudos, foi quando ele falou, né? Que foi a apresentação dos trabalhos, né? Então, a gente precisa mesmo estar buscando um aprendizado, né? Para uma evolução, para uma transformação, né? Nossa reforma, e só através do estudo que a gente vai conseguir chegar a esse patamar. E o desenvolvimento é a parte prática, obviamente, a gente vai dar a passagem para a espiritualidade ali, para a gente se renovar, né, dentro da nossa parte espiritual, com relação à vibração, né? Então, nós optamos por fazer dessa forma, tá? E a gente teve muito cuidado de não colocar nenhuma atividade na quarta-feira anterior à sessão do Povo do Oriente. Se vocês observarem, as quartas-feiras que estão vagas são sempre as quartas-feiras que naquela semana tem a sessão do Povo do Oriente. Por quê? Porque a gente sabe que as pessoas estão sem recursos financeiros, né? Então, vir na segunda, na quarta, às vezes na quinta e no sábado, fica difícil, né? Então, a gente tentou colocar, eu acho que a gente conseguiu colocar... Conseguiu, né? As quartas-feiras que antecedem a sessão do Povo do Oriente, sem atividade nenhuma, tá? Só para falar para vocês com relação a isso. Se alguém não recebeu o calendário interno, que a gente colocou apenas no WhatsApp, a gente falou para a Letícia que não tinha necessidade de fazer. Tá? Ele está dentro de tarefas, é só nos pedir novamente que a gente reenvie. O calendário interno ele já está programado de janeiro agora até o mês de dezembro. Dá para falar do dia 18 agora? A gente colocou. Não vamos esquecer que no dia 18, a próxima quarta-feira, nós temos o nosso encontro lá no teatro, lá na Barra, do Paulo Mansur, né? A peça, como é o nome da peça? Eu vou chegar lá. Ele vai chegar lá. Então, aqueles que puderem, não é obrigatório, tá? Não é obrigatório. Aqueles que puderem estar conosco serão muito bem-vindos. Lembramos que todos os alimentos arrecadados lá, por ocasião da peça, né, serão entregues à nossa casa para a nossa assistência, né? O pessoal que a gente dá assistência. Humor de Santo e Canto, com Paulo Mansur. Nós vamos ter lá curimbas, inclusive, olha os ogães aí, curimba da Liciarge. Então, vai ser quarta-feira, dia 18, às 8 da noite, na Cidade das Artes, Bibi Ferreira, Avenida das Américas, 5.300, Barra da Tijuca. Lembrando que o próprio Paulo Mansur, para nós, que somos do santo, que para nós as coisas são mais difíceis, né? Principalmente poder aquisitivo e tal, quando a gente for comprar através do link, lá existe o link com R$ 35 e o de R$ 70. Ele falou que a gente pode comprar o de 35 sem qualquer problema, que ele resolve isso lá. Tá? A gente sabe que é um horário horroroso e que é longe para Dedéu, né? Então, a gente vai entender quando aqueles que saem do trabalho ou não têm condições mesmo de estar presente, não forem, não tem problema nenhum, tá? Mas seria bom se nós estivéssemos juntos. Nós participamos alguns anos atrás, que ele fez uma peça aqui no Norte Shopping, lá no Teatro Miguel Falabella, e foi muito legal, né? Não sei essa, deve ser mais ou menos na mesma linha de trabalho, mas foi muito legal. Então, fica aí o convite, está aberto a todos. Tá? Então,
Vocês devem ter observado, quem chegou a analisar o calendário, né? Nós deixamos uma data aberta em junho, não foi? Em junho. Dia 24. Dia 24 de junho. Dia de São João. Nós deixamos uma data aberta ali. Para quê? Eu estou falando isso já com bastante antecedência, porque a gente está tentando pensar num evento para que a nossa casa possa ganhar dinheiro. Nós estamos fechados esses anos todos e a gente está com o nosso caixa muito baixo, né? Tivemos alguns filhos da casa que saíram, né? Outros não estão em condições no momento, enfim. Os nossos recursos estão assim, o caixa está baixo, a gente gastou agora uma grana com a obra lá na casa, né? Pintura, enfim, tudo aquilo que precisava ser feito. E aí a gente está reservando esse dia 24 de junho, por favor, coloquem na agenda de vocês, que nós estamos pensando aí fazer ou uma festa junina, ou um bingo, ou alguma coisa assim, para que a gente possa arrecadar recursos para a nossa casa, até para que a gente possa fazer a obra do final do ano. Porque a gente não conseguiu ainda recursos para resolver o problema do telhado do vestiário masculino, tá? Está lá caindo chuva ainda, a calha precisa ser trocada, o telhado precisa ser trocado, e a gente não conseguiu recursos ainda para isso. E tem duas coisas aí importantes, que foram investimentos que a nossa casa fez. A nossa casa, todo mundo deve saber, nós conseguimos colocar ali um projeto de energia solar. Então, a parte que coube à nossa casa foram R$15.000 que a casa teve que honrar, foi pagando aos pouquinhos, sem juros. Nós financiamos a parte da nossa casa. E a casa praticamente já pagou tudo. Além disso, vocês vão reparar, quando chegarem lá amanhã, uma série de extintores de incêndio, placas de incêndio e tal. Nós caímos em exigência numa série de coisas em relação ao Corpo de Bombeiros. Então, só a questão do Corpo de Bombeiros, nós vamos gastar agora para a semana R$1.500. Entendeu? Isso, só 1.500, só para o rapaz poder dar o laudo. Fora o material que a gente comprou, extintores, as placas e uma série de coisas. Então, foram muitos investimentos que foram feitos. Então, é isso, gente. Já marquem aí, por favor, na agenda de vocês, dia 24 de junho. A gente vai falar, obviamente, com bastante antecedência o que a gente vai fazer. Se quiserem dar algum tipo de ideia, Rodrigo é boa ideia, hein? A gente vai passando para a gente e aí a gente vai estudar o que a gente vai fazer de melhor, tá bom? Importante a gente trabalhar para que a gente consiga arrecadar recursos para a nossa casa. E estamos pensando também, tem que reunir com a Luana, a gente está com um firme propósito retomar com força total a nossa parte social, né? Que antigamente a gente tinha muito menos médios e a gente conseguia fazer muito mais coisas. Então, a gente vai tentar, esse ano, cair dentro dessa parte social para que a gente possa beneficiar mais pessoas necessitadas. Tá? Como eu sempre falo, não é a gente pegar e tirar dinheiro do bolso, é a gente trabalhar, né? Divulgando, a gente trabalhar falando com nossos amigos, nossos familiares, pessoas conhecidas, para que a gente possa cada vez mais auxiliar outras pessoas, que é a nossa meta, nosso objetivo é auxiliar as pessoas, né? Hoje a gente tem um número pequeno de famílias que a gente está auxiliando e a gente está com muita dificuldade mesmo assim. Então, a gente quer ampliar mais e ter a ajuda de todos, como eu já falei, não financeiramente, mas se empenhando todo mundo para que a gente possa realizar esse projeto, tá bom? Então, a gente conta com a ajuda de todos com relação a isso. Agora vamos falar um pouquinho do uniforme, né? Lembramos a nossa roupa, né? O nosso uniforme, aqueles que ainda não tiverem feito o uniforme, tem até a festa de Ogum, né, Luiz? Para fazer, né? Na festa de Ogum a gente está todo mundo com a roupa direitinha. Enquanto isso, podem utilizar qualquer roupa branca. Obviamente, os médios que estão dentro do terreiro, na corrente, precisam utilizar o uniforme
né, direitinho. Mas aqueles que estão auxiliando do lado de fora, tem um tempinho ainda para prepararem aí o uniforme, tá? Lembramos a vocês com relação ao uso, ao material de uso dentro do terreiro, né? A gente vê lá o pessoal correndo, me empresta isso, me dá aquilo, não sei o quê. Gente, o material tem que ser preparado com antecedência. Você, no dia anterior, você já tem que pegar na sua bolsinha, ou então chegar na segunda-feira em casa, ou na terça-feira, no dia seguinte, já abrir sua bolsa e ver o que está faltando. Não é chegar lá em cima da hora, vai pegar uma pemba, uma vela, isso, aquilo, sabe? Não, material de uso da entidade, a gente tem que tratar com muito carinho, né? Tudo limpinho, tudo arrumadinho, né? Chegou em casa, já tira, já lava copo, já lava o cuspidor, já lava tudo e já bota na bolsa para a próxima gira, entendeu? Então, lembramos, cuspidor, protetor de vela, copo com água, pemba, capricho, principalmente, né? E flores para quem utiliza, tá? Então, isso aí vale também para os médios do desenvolvimento. É o mesmo material, tá? Então, não esqueçam. Cuspidor, protetor de vela, copo com água, pemba, né? Quem tiver as guias, né? Um Perfex para no final passar, limpar o seu cantinho, né? Que a gente não tem condições de ficar limpando meia-noite, 1h da manhã, está limpando o terreiro, né? Então, cada um, quando terminar, vai limpando o seu local, o local que trabalhou. Ok? Lembramos que já vão iniciar a marcação. Daqui a pouco eu respondo, Gabriel, tá? Tá. A marcação para a salinha, tá? Só que a salinha, ela só vai começar em março. Por quê? Porque em fevereiro nós temos o carnaval bem no meio do mês. E aí a gente vai quebrar o tratamento. Então, a gente optou para começar direitinho o atendimento na sala de tratamento espiritual, às quintas-feiras, a partir de março. Então, por que eu estou tocando nesse assunto? Porque eu preciso que vocês passem para mim, principalmente médium de trabalho cambono, tá? E, obviamente, quem tiver disponibilidade para auxiliar do lado de fora também se manifesta. No meu privado, os médios que terão condições de trabalhar às quintas-feiras no atendimento, para que a gente possa providenciar as escalas no atendimento às quintas-feiras, tá? Então, por favor, médios de trabalho, cambonos, mandem no meu privado a disponibilidade para as quintas-feiras, sala de tratamento espiritual. Se houver. Quanto mais médium, menos a gente vai ter que ir lá. Porque se eu tiver pouquinho, as pessoas vão ter que ir sempre, toda semana. Se eu tiver vários médios, que são 2 cambonos e 2 médios de trabalho, e alguém do lado de fora para poder chamar as pessoas, uma pessoa para ficar na cantina, quanto mais pessoas, menos a gente vai ter que ir lá. De repente, a pessoa fica um mês, só vai no outro mês, entendeu? Então, por favor, se manifestem para que a gente possa fazer a escala desde já, tá? Vamos começar em março, mas em março está aqui, já na portinha. E a gente precisa reorganizar toda essa logística aí para as quintas-feiras, tá bom? E lembrando que nos datas 2, 9 e 16, nós vamos precisar de gente lá para o curso Humano Sem Fronteiras, quinta-feira. Mas isso aí a gente... Falar sobre essa data aqui, o 18 de março, em relação ao valor da... Então, ele está lembrando aqui com relação ao nosso Amaci. Nosso Amaci vai ser no dia 18 de março, tá? Só que esse ano vai ser dentro do terreiro. Tá? Por que vai ser dentro do terreiro? Porque nós não conseguimos um terreiro coberto para a quantidade de pessoas que nós temos.
Então, por conta disso, nós vamos fazer dentro do terreiro. E por fazermos dentro do terreiro, nós vamos diminuir o valor do Amaci esse ano, tá? Então, só para vocês, depois a Lelê passa para vocês direitinho o valor, para a gente não cobrar a mais sem necessidade, tá bom? Nós vamos diminuir o valor, vai ser R$50, né? R$50 era 90, né? Por causa da 100, né? 100. Por causa do ônibus, por causa de um monte de gastos. Então, a gente vai diminuir o valor e nós faremos esse ano dentro do terreiro. Que vai ser maravilhoso também, tá, gente? A gente sabe que todo mundo gosta de ir lá para a mata, mas vamos trabalhar, até bom que fortalece o nosso terreiro aí mais ainda, tá? Eu vou entrar agora para mais ou menos a logística de como nós vamos fazer a partir de segunda-feira com relação às fichas. Tá? Nós daremos 5 fichas apenas por médium de atendimento. Por que 5 fichas? Porque a gente estava dando 10 fichas para cada um, mais os encaixes, né? Que tem sempre um ou outro para encaixar, filhos da casa, inclusive, e tal. E a gente estava saindo muito tarde de lá. Está muito perigoso a gente sair muito tarde de lá da nossa casa, sabe? Fora o desgaste também das pessoas. Então, nós optamos, como nós hoje temos 20 médiuns dentro da corrente, nós optamos por dar apenas 5 fichas por médium. Então, vai ser tranquilo de trabalhar. Tá? Nós temos 2 médiuns de passe e a gente vai passar a dar apenas 40 fichas de passe. Isso não significa que os médiuns de passe vão atender essas pessoas todas. Não. Dependendo da quantidade, né, se chegar aos 40, nós vamos fazer uma rodada de passe com todos os médios e depois o que sobrar vai ser atendido pelos médios de passe, tá? Para ninguém ficar sobrecarregado, ok? Deu para vocês entenderem? Então, serão 5 fichas por atendimento a cada entidade, tá? Você ia falar o quê? Nós não vamos trabalhar mais. Atenção, Gabriel e quem ficar lá fora. Nós não vamos mais trabalhar com prioridade. Por que não vamos mais? Porque 5 fichas a pessoa tem total condição de aguardar, tá? Para o atendimento. 5 fichas é tranquilo de aguardar. A pessoa vai para o pagode, vai para o shopping, vai para a festa, vai para isso, para aquilo, vai para a fila do banco. Nem idoso, Rodrigo. Nem idoso. Tá? A não ser que a pessoa esteja lá toda quebrada em cima de uma cadeira de rodas, a gente, obviamente, vai abrir uma exceção. Mas, fora isso, não. A pessoa vai aguardar o atendimento no tempo dela. São 5 fichas, dá perfeitamente para a pessoa atender. E lembramos aos cambonos, atenção, cambonos, o atendimento é 15 minutos por pessoa. Quando tiver com 10 minutos, já começar a dar o catuco lá na pessoa, lá para avisar que a pessoa está já chegando no tempo dela. Fala, Lelê. Mãe, é só para a senhora lembrar os cambonos dos materiais que eles precisam levar, né? Que muito cambono esquece. Aqui. Tá, eu vou passar já para eles. Beleza. Então, cambonos, atenção no tempo de atendimento, porque a pessoa vai chegar lá seca para falar da vida da mãe, do pai, da avó, da tia, do filho, de quem morreu, de quem... Entendeu? Não. O momento é reservado para um atendimento a cada 15 minutos para cada atendimento, tá? Senão a pessoa vai se estender demais, ok? Caso algum filho da casa queira falar com as entidades de dirigentes, deverá
pegar a última ficha, ou seja, a ficha número 5. Caso já tenham pego todas as fichas, falar com o Gabriel para ver com a entidade a possibilidade do atendimento. Ok? Então, se algum filho da casa precisar falar com a entidade dirigente, não tem nenhum tipo de problema. Tá? Pega a ficha número 5, vai falar. Se já tiver preenchido, vai falar com o Gabriel vai falar com a entidade dirigente. Agora, a pessoa não vai ficar toda semana falando com a entidade dirigente. Porque tem gente que, né? Não, eu preciso falar. E toda semana pega o número 1. Né? Pelo menos antes era o número 1, né? Toda semana pega o número 1 para poder falar com a entidade. Não vai ser assim. Vai falar uma vez por mês. Para dar oportunidade para o outro falar também. Tá? Salvo em situações muito específicas. Tá bom? Um pitaco sobre isso. Gente, o que a gente precisa entender é o seguinte: falar com as entidades dirigentes da casa é importante? Sim, é importante, sem dúvida nenhuma. Só tem um detalhe: quando for a relação do médium com a casa, ou da casa com o médium, se a pessoa não falar com a entidade dirigente da casa, ela pode falar direto com a dirigente da casa, com a dona Flávia ou com o senhor Luiz Fernando. Isso aí não há problema nenhum. Não precisa esperar a entidade chegar em terra para poder resolver a coisa. Só quando nós virmos que realmente o assunto precisa da intervenção de uma entidade dirigente da casa, né, que vai ser raro, né? Fora isso, não precisa esperar a entidade dirigente da casa para vocês falarem. Fala direto com a dona Flávia ou comigo. Isso aí não há problema nenhum. Tá? Precisa ficar bem claro isso. Então, eu agora vou começar a falar sobre a logística, mas antes, eu vou lembrar os cambonos. Cambonos, mais uma vez. Vocês precisam ter, né, prancheta ou um bloquinho, como vocês preferirem, lápis, isqueiro ou maçarico, e lembrar que o atendimento é 15 minutos por cada pessoa. Tá? Entenderam? Alguma dúvida, cambonos? Não? Ok. Voltando lá para a salinha, lembramos que a marcação é para 3 semanas, tá? Nunca é para 7. Antigamente, a gente marcava 7 semanas para cada pessoa, né? Então, demorava muito, porque a gente tem um limite de 20 pessoas para atender na salinha por quinta-feira. Então, aquele que for marcar a agenda, que eu ainda não tenho, né? Não tenho uma pessoa para fazer a marcação, mas a gente vai chegar lá. Vai marcar 3 semanas. Vou pedir para a Lelê providenciar o livro direitinho, já botar as datas, tá, Lelê? Direitinho. Beleza. Das marcações, prestar atenção nos feriados, isso tudo, aí para não ter erro. Tá bom? Então, é isso. Salinha às quintas-feiras, às 7h30, exatamente. Tá? Então, vamos lá. Lembramos que, como nós não temos muitas pessoas para ajudar, os ogãs vão ter que nos auxiliar depois que eles tocarem, tá? Então, acabaram de tocar, ogãs, por favor, vou pedir que vocês fiquem para que vocês possam ajudar o Gabriel lá fora e ajudar ali naquele momento de chamar, né, o pessoal para dentro. Marcão está ciente disso e Hebrão também, né? Eles faziam isso há tempos atrás. Tá? Então, aqueles ogãs que encerrarem ali o atabaque, eu peço a gentileza de ficarem lá no terreiro para auxiliar o Gabriel no que for preciso, tá bom?
Ele precisa fazer uma pergunta aqui. As marcações serão consecutivas às quintas-feiras ou poderão ocorrer somente aos sábados? Existem pessoas que não podem... A Eurice está perguntando, as marcações serão consecutivas às quintas-feiras ou poderão ocorrer somente aos sábados também? Existem pessoas que não têm condições de ir às quintas-feiras. Então, às vezes, a gente marca no primeiro sábado. Então, vai demorar mais o tratamento dela, porque ela vai ter que esperar 1 mês para o próximo atendimento. Mas pode sim, tá? Fazer a marcação para o primeiro sábado. Ok? Então, vamos lá. Acho que eu finalizei aqui. Alguém ficou com alguma dúvida, gente? Por favor, se tiver, antes da mãe passar aqui os nomes dos médios, dos cambonos, alguém ficou com alguma dúvida? Não, né? Glória a Deus. O Rodrigo tem uma dúvida. Pode falar, Rodrigo, por favor. Pai, mãe, vai ser naquele esquema, tipo, o seu Jorge falando às 7 horas, o senhor depois falando às 7h30, e a sessão começando às 8, como é que vai ser? Mesma coisa. Mesma coisa. De 6h30, de 6h25, 18h25 até 18h55, o seu Jorge vai dar prosseguimento no projeto Gotas de Espiritualidade. Como precisa ter esses 5 minutinhos para passar de um para o outro, às 19 horas eu entro com um Umbanda em Debate até 19h30, e assim que termina 19h30, a Sandra Duarte trazendo os recados da semana. Tá? O senhor vai puxar... Desculpa, o senhor vai puxar o programa dali do terreiro ou lá de dentro? Não, dali do terreiro mesmo, como a gente mesmo sempre fez. Ah, sim. Só vai ser agora passado via internet. Ok. Isso. Fala, mãe. A partir de fevereiro, a Sandra Estrela também vai voltar com o trabalho que ela fazia antigamente com relação à dependência química. Né? De 15 em 15 dias, ela vai estar lá fazendo a palestra, né? E auxiliando as pessoas que têm esse problema de dependência química. Tá? A partir de fevereiro, ela vai começar. Então, vamos lá, gente. Vamos para os setores, né? Os poucos setores que não restaram por conta de falta de médiuns, né? Então, vamos lá. Cantina, Priscila e Valeriana, tá? Priscila e Valeriana. Quem tiver dúvida com relação ao que fazer, qualquer coisa nesse sentido, é só me chamar no privado que a gente fala. Sobre Cantina, é só relembrar uma coisa, Priscila, e aproveitar que Priscila e Valeriana estão na reunião, lembrar que o nosso regulamento não permite que médium algum pegue nada fiado dentro da cantina. Se, porventura, acontecer de alguém pegar, vocês têm que anotar isso aí e, no mesmo dia, antes desse médium ir embora, cobrar deles, porque não é que as pessoas façam por mal, mas muitos esquecem. E a gente já teve ocasiões de pegar cadernos lá com várias dívidas antigas de médios. Então, a gente, por gentileza, a gente não pode fazer isso. Ok? Qualquer dúvida, falar comigo no privado. O Rodrigo quer falar. Fala, mãe. Fala, Rodrigo. Ô, pai, tem como fazer como é que se fala? Uma coisa pré, tipo, a pessoa deixa um valor X, tipo R$50, e vai descontando a partir dele para não ter esse problema? Tem como fazer isso ou é mais complicado? Querido, não é nada complicado, desde que haja organização. Chega perto da Letícia, olha aqui, ó, toma aqui. O problema é controlar isso, né? R$50. O problema só é controlar isso aí, entendeu? Esse aqui é o X da questão. Nosso problema, Rodrigo, é que a gente não tem pessoas e tem muitas tarefas para realizar, entendeu? Então, nesse momento, eu acho que nós somos médios da casa, cientes de que nós estamos com um nível de recursos humanos muito pequeno, nós temos que colaborar. E o mínimo que a gente pode fazer é
vamos dizer, trazer soluções Facilitar. e não problemas, entendeu? Eu acho que é mais ou menos Para você por aí. ter uma ideia, a nossa secretaria hoje a Letícia está dentro do terreiro, a Deise está dentro do terreiro, a Calixto está de licença, né, a princípio, né? E não tem mais ninguém na secretaria. Por acaso, o Adriano não foi fazer a ritualística porque estava doente. Eu vou ter que colocar ele na secretaria enquanto elas estiverem dentro do terreiro. Isso aí é só para você ter ideia da nossa situação, né? Então, mas enfim, vamos aos poucos, vamos resolvendo as coisas, né? Então, vamos lá. Cantina Priscila e Valeriana, Portão e Fichas, Marco Antônio. Não está online. Não tá online? Não, Marco chegou agora. Lembrar sobre os portões que é obrigatório todas as pessoas da rua, né, mas sobre máscara, né? Não, olha só. Com relação ao uso da máscara, nós decidimos o seguinte. As pessoas que forem ficar dentro do terreiro, sentadas lá dentro, elas vão utilizar máscara. Por quê? Porque elas vão para o atendimento com a entidade, elas ficam em cima dos médios. Está falando do público, né? Do público, né? Elas ficam em cima dos médios. E é muito complicado isso, tá? Então, quem for ficar dentro do terreiro, ela vai ter que utilizar máscara. Agora, a pessoa que estiver do lado de fora, está ao ar livre, não tem nenhum tipo de problema ela ficar sem máscara lá fora. Mas dentro do terreiro, para o atendimento, ela vai ter que ficar de máscara, tá? Lembramos que a gente vende máscara. Eu não trouxe máscara, no isso, no aquilo. Não vou ficar lá dentro, vou ficar aqui fora? Ok. Se a pessoa que está ficar lá fora, está tranquilo. Agora, lá dentro, para o atendimento, sentado lá dentro e ficar na frente da entidade, é com máscara. Tá? Mas é absurdo. Não, não é absurdo, não. Não é absurdo porque a gente sabe que a doença ainda está circulando. Por mais que a gente tenha se vacinado, não é só o Covid, é uma gripe, né? Tem várias situações aí, tá? César, pode falar, meu filho. Abre o microfone, né? Boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, já é boa noite. Boa noite, eu nem me dei conta. Infelizmente, a gente vive uma situação que algumas pessoas ainda se recusam a usar a máscara. Como é que isso vai ser resolvido? Isso acontecer? Olha, cada casa tem a sua regra, tá? Se ela não quiser seguir as regras da casa, ela não tem que ficar ali. Ela não tem que se recusar. É regra da casa. É regra da casa. Ela vai ficar em cima das pessoas. Então, é complicado. Não tem como... Esse número aí, para saber se você se sabe. algum médium se sentir incomodado com relação a estar sem máscara, quiser utilizar máscara, pode utilizar máscara também. Não tem problema nenhum. Tá? A gente não coloca para os médiuns a máscara porque você incorporar durante muito tempo, né? Com máscara, é complicado você manter a vibração ali. E é desumano. Tá? A Euridice está perguntando aqui, uma possível incorporação de consulente, será permitido retirar a máscara? Não. Dentro do terreiro, todos os consulentes terão que estar com máscara. Pode estar com caboclo, preto velho, Exu, Jesus, Ramatiz, pode estar com qualquer coisa, tem que estar com máscara dentro do terreiro. Tá? O Fray quer falar, pai, ele levantou a mão. Por favor, Fray. Oi, irmãos, boa noite, tudo bem? Boa noite. Não, era mais sobre isso realmente, de o consulente também, se vier incorporação, enfim, normalmente pode querer tirar a máscara, enfim, e aí o Cambono também, então, direcionar o Cambono para indicar para ele colocar a máscara, é importante. O ideal, o A Fray, comunicação, já que as pessoas estão chegando e já perderam o hábito, né, na rua, e não tem nenhuma orientação das autoridades sanitárias para usar a máscara mais,
Então, assim, nos canais de comunicação do hotel, para não pegar ninguém de surpresa lá na segunda-feira, porque eu acho que na segunda-feira amanhã muita gente vai chegar lá sem máscara, muitos, né? Não sei Mas se a gente isso foi colocado no calendário. vai vender máscara para todo mundo lá, né? E também, assim, vender ou dar a máscara, não sei, aí tem que ver, que não, vai ter gente, de repente, que não tem nem condição, enfim. E é só a gente, nos canais de comunicação do hotel, de repente, já fazer algum tipo de orientação para evitar, né, muita gente, que eu acredito, pelo que eu estou vendo na rua, no dia a dia, que a maioria das pessoas amanhã chegarão amanhã sem máscara, né? O Fray, primeiro, nós vamos... o calendário anual que foi colocado na internet, ele já está escrito que todos os consulentes, ao entrarem no Templo Estrela do Oriente, terão que estar usando máscara. Isso já está no nosso calendário, está na nossa página, está no nosso Facebook, está no nosso Instagram. Além disso, a pessoa que vai ficar na porta, que é o Marco Antônio, nosso irmão, ele vai estar avisado de que ninguém vai poder entrar lá sem usar máscara. A máscara vai custar, para quem não tiver, R$ 2. R$ 2 vai ter que pagar, entendeu? Já vai ter a máscara lá do lado. Beleza? A Jussara quer falar, mãezinha. Desculpa te cortar, mas ela levantou a mão. Fala, Jussara. Estão me ouvindo? Boa noite a todos. Sim. Uma sugestão aí, colocar esse detalhe da máscara no calendário anual, o primeiro tópico em cima, porque às vezes a pessoa vem, olha o que interessa e não olha o que está lá embaixo, não lê as letras miúdas. Lá em cima, a primeira coisa, colocar em letras grandes, obrigatório uso de máscara. Para quem for olhar o calendário, já saber. Só uma sugestão. Pode ser. Bota em cima, embaixo, do lado. Ou então embaixo. fazer um aviso maior, oficial, né? Somente com essa informação em letras garrafais, seria legal a gente fazer também. É bom, Beatriz. Ok. Mais alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos lá. Portão e fichas Marco Antônio. Caixa, eu coloquei aqui o Bruno, mas a gente sabe que pode ser que ele não consiga chegar até 6 horas, mas aí a gente vai botando no caixa quem estiver lá. Deixa na secretaria. Mas o responsável é o Bruno, né? Bruno. Secretaria, como eu falei, né? Adriano, Letícia, Deise e Calixto. Né? Quando a Deise e a Letícia estiverem lá dentro, fica o Adriano e Calixto quando estiver frequentando a casa, né? Apresentação da casa, né? Que a gente colocou aqui. Eu coloquei o Rodrigo, né? Até o horário dele entrar. Né? Não sei se você vai ter condições. Olha, gente, eu estou colocando essas coisas, mas se tiver alguma situação que a pessoa não possa, ou alguma dificuldade, pode me falar que a gente tenta fazer de outra maneira, tá? E para passar uma rifa, o Marcelo, tá? Marcelo Valengo, tá? Não sei se ele está presente, não. Mas o Marcelo Valengo. Apoio salão. Janaína, o seu Jorge, que já fica lá, né? E a Débora. Tá? Coordenação geral e supervisão, Gabriel. Chamar as fichas, né? Eu coloquei os ogãs que estiverem disponíveis, tá? Então, disponíveis para chamar, disponível para o Gabriel. Então, vocês vão ter que se revezar aí, tentando ajudar da melhor maneira. Esses são os departamentos, foram essas pessoas que se colocaram à disposição, então, por isso, a gente não, né, ampliou, né, os departamentos que a gente tem na casa. Não temos ninguém para ficar no bazar, não temos ninguém para ficar lá na evangelização, não temos ninguém para ficar na biblioteca, no ajuda na limpeza lá fora, a gente não tem ninguém. Então, a gente vai ter que tentar ajudar um ao outro, né? As meninas tirando o lixo do banheiro,
deixando tudo organizado, os meninos também deixando o banheiro limpo, e aí a gente vai tentando... Eu acho que era online, ó. Quem está falando, gente? O que é isso? É daqui da Terra ou é... Foi a Catita que abriu o microfone dela e falou. Então é normal. Fechou. Foi a É Catita? normal. Então foi normal. O Gabriel falou uma coisa importante, lembrando que podemos alterar... Como é que é? Vamos lá. Lembrando que podemos alterar todas essas posições e situações conforme o andamento do dia. Exatamente. O que acontece? Há um tempo atrás, foi bom o Gabriel lembrar essa situação, há um tempo atrás, o que a gente fazia? A gente fazia um revezamento de médios da corrente para poderem ajudar lá fora. Quem é da antiga lembra disso. Então, por exemplo, eu estou na corrente. Essa semana eu não vou trabalhar dentro da corrente, eu vou lá para fora para cobrir a cantina. Tá? O pessoal da porta não veio, eu não vou trabalhar lá dentro, eu vou ficar lá na porta. E a gente aí vai ter que ir se adequando, tá? Não tem cambono, eu vou deixar de trabalhar e vou cambonar. Tá? E aí a gente vai conseguindo aí tapar os buracos. Tá? Lembramos que eu coloquei os cambonos com respectivos médios, porém, a gente tem, assim, não é nada fechado, porque a gente sabe que quando falta um, a gente tem que puxar um para cá, outro para lá, um vai cambonar 3, outro vai cambonar 2, e a gente vai mexendo conforme a situação do dia, tá? Então, vamos lá, vamos lembrar que os cambonos não pertencem a uma determinada entidade, ela vai girar de acordo com a necessidade, tá bom? O ideal é que fiquem fixos, né? Mas a gente sabe que... Viviane está perguntando pela escala de limpeza. A escala de limpeza a gente não tem ainda, né? A princípio, todo mundo vai fazer tudo. Tanto do terreiro quanto lá de fora. A princípio vai ficar assim, tá? Todo mundo ajudando, tá? É óbvio que não vão deixar a casa por conta dos dirigentes, né, que estão lá desde de manhã. Então, a pessoa tem que ter consciência, né, e pelo menos limpar o canto onde estava e ver se a assistência está suja, pegar, antes de sair, dar uma olhada e tentar ajudar de alguma maneira, pegar um lixo e botar lá fora, ver com o Gabriel se precisa de alguma coisa, enfim, é dessa forma que a gente vai trabalhar. Em princípio. Tá? Em princípio, vai ser dessa forma. Todo mundo colaborando. Tá? Acabou o atendimento, gente? Falta alguma coisa aí fora? Quer que eu fique na cantina? Quer que eu fique no banheiro? Quer que eu limpe a privada? Enfim, todo mundo tem que ajudar. Tá? Então, vamos lá. Corrente. Lado do Luiz Fernando. Atenção, hein? Amanhã vão me perguntar e eu não vou falar, não. Está de castigo. Luiz Fernando, né? Lá no lugarzinho dele. Quem vai cambonar o Luiz Fernando vai ser o Fuertes. Tá? Fuertes vai cambonar o Luiz Fernando. Andresa, logo a seguir na ponta. Quem vai cambonar a Andresa é a Ana Maria. Do lado da Andresa, a Sandrine. Tá? Quem vai cambonar a Sandrine é o César, mas o César tem dias que ele não tem condições de ir, mas a gente vai dar o nosso jeito lá e vai botar uma outra pessoa. Tá? Do lado da Sandrine, a Isabel. Quem vai cambonar a Isabel é a Kênia. Tá? Do lado da Isabel é o Maciel. Quem vai cambonar o Maciel é a Deise. Do lado do Maciel é a Marins. Quem vai cambonar a Marins é o Cristiano. Do lado da Marins é a Marcela. Quem vai cambonar a Marcela é a Cleia. Nem sei se tá. Do lado da Marcela é a Rose. Quem vai cambonar a Rose é o Marcelo Valiengo. Do lado da Rose é a Viviane.
Quem vai cambonar a Viviane é a Nícia. Quem vai ficar na ponta, feliz da vida, com certeza, é a Fátima. Quem vai cambonar a Fátima é a Carla. Coitada da Carla. Carla, se prepara, hein? Se tu está me ouvindo, se prepara. Meu Deus. Agora, lá do meu lado. Quem vai cambonar a Dona Flávia é a Márcia. Do meu lado vai ficar o Bahia. Quem vai cambonar o Bahia é o Arthur. Do lado do Bahia vai ficar a Jussara. Quem vai cambonar a Jussara é o Ricardinho. Do lado da Jussara vai ficar o Marcelo. Vai ficar praticamente invertido o lado, né? O Marcelo, quem vai cambonar o Marcelo é o Cid Clay. Do lado do Marcelo, a Letícia. Quem vai cambonar a Letícia é a Sandra Duarte. Do lado da Letícia é a Maiara e em seguida o Rodrigo. Quem vai cambonar os dois é a Vanessa. Maiara e Rodrigo é a Vanessa. Vanessa do Gabriel, né? Vanessa do Gabriel. E eu não botei aqui, sabe quem? Eu não botei aqui a Bibi. Ah, botei sim. Depois do Rodrigo, vem o Fray e a Vivian. Fray e Vivian. Quem vai cambonar os dois é a Grazi. Eu esqueci de falar alguém da corrente? Se eu tiver esquecido, depois me chama no privado ou fala com a Letícia, que aí eu incluo na corrente. Tá? Então, a corrente é essa. A Eurídice está falando que faltou o nome dela. Falou que está liberada. A Eurídice, eu vou conversar depois com ela no privado para que a gente possa acertar algumas situações. Tá bom? Lembramos que tudo isso é sujeito a mudanças, né? Sujeito a mudanças. Localização, inclusive, a gente pode pegar de um lado e botar para o outro, vai de acordo com o dia e a ausência dos médios, tá bom? Então, eu acho que eu já falei tudo. Eu já tenho aqui para a sessão de estudos a data dos grupos, mas eu vou passar para os grupos que não deram aula ano passado, mas eu vou passar para a Lelê, depois a Lelê vai botar aí para vocês direitinho, tá? Que começa no dia 8 de fevereiro, tá? Dia 8, a gente vai começar com o grupo 4, que é a Márcia, Dona Rosa, Rodrigo e Marcela. 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 Tá? Marcela, Dia 8 de fevereiro. Dia 8 de março, grupo 8, que é Vivian, Margarete e Cid Clay. 8 de março. Dia 5 de abril, grupo 13, que é o Marcelo Valengo, Ricardo, Eurídice e Janaína. Tá? Dia 19 de abril, grupo 18, que é Sandrine, Alessandro, André. Tá? Dia 10 de maio, grupo 19, que é Calixto, Marcão e Marins. Tá? Foram esses grupos que não apresentaram ano passado. Qualquer dúvida, depois fala comigo ou fala com a Lelê. Botou o André aí. Botei. A Jussara está com a mão levantada. Jussara, do Bahia. Vamos começar pelas damas. Pode falar, Jussara. Com relação ao novo curso da Umbanda Sem Fronteiras, porque foi dito que nós participaríamos esse ano novamente. É isso mesmo, pai? Então, minha filha, por diversas razões, mais uma vez, lamentavelmente, eu não pude
cumprir os meus prazos. Eu estou continuando a trabalhar nele a passos de formiga e vou tentar para o segundo semestre, mas que ele vai sair, ele vai sair. Isso não impede Sim, claro. quem queira participar, participe do curso. Lembrando que o curso Umbanda Sem Fronteiras, a 28ª turma, vai se iniciar dia 2 de fevereiro agora, quinta-feira, 8 horas da noite. Ainda é a versão antiga, mas com certeza as inscrições já estão abertas, seja pela secretaria, seja pelo site umbandasemfronteiras.com. Então, o curso já começa quinta-feira, dia 2 de fevereiro, normalmente. Todos os médiuns da casa que quiserem participar, que dessa vez vai ser presencial e vai ser à distância, quiserem participar, seja presencial ou à distância, fiquem à vontade. Tá bom? Bahia, por favor. Tá sem microfone. Tem que abrir teu áudio, Bahia. Agora está ouvindo? Agora sim. Tá. Então, em relação ao livro Contato Imediato, os antigos, como eu, já tinham lido o livro, só não me lembro se a gente chegou a fazer prova sobre esse livro. Entendeu? Não, a gente fez um trabalho. Foi um trabalho, né? Então, tem alguma data já referente a esse... Ainda não. Ah, ok. Ainda não tem a data, não. Porque eu ainda não consegui fazer a prova. Preparar a prova. Tá? Mas a gente vai avisar com bastante antecedência com relação a isso. Tá? Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma coisa que eu tenha esquecido, que vocês queiram me lembrar? Bahia quer falar de novo? Tá sem som. Não, já vou baixar o braço aqui. Ah, tá. Mais alguém quer falar? Andresa. Andresa, por favor, libera teu som, Andresa. Boa noite, irmãos. De novo. Boa noite. Só queria fazer um adendo. Como os dirigentes sabem, né? Eu passei o final de semana para finalizar a parede. Enfim, depois de quase 4 anos, né, para fazer a pintura. Faltou um pequeno ajuste ali no pergaminho, porque estava molhada a parede, eu não consegui terminar. Então, o irmão que fica responsável por apresentar a casa, por favor, diga que a obra está sendo finalizada. Falta envernizar e um pedacinho da pintura. Mas já está 99%. Tá bom? É só o para sinal está lindo, hein, gente? Está muito bonita, está de parabéns. Está muito inspirada. Para, literalmente. Estou queimada, mas é de pintar, tá, gente? Não fiquei na piscina, não fui para a praia. É do sol mesmo. Deixa eu falar só uma coisa só sobre isso, gente. É muito importante pedir ajuda de cada médium, tá? Todos os médiums, todos, sem exceção, tá? Para as pessoas tomarem cuidado, que não pode encostar naquela parede. Letícia, bota para mim, por favor, um tinta fresca, que eu agradeço. Era até essa a intenção também. Qualquer pedacinho do dourado, porque o dourado já está invernizado a parte de baixo e está seco. Só que do primeiro pergaminho até o meio está molhado. Tá bom? Sim, mas além do tinta fresca, Letícia, para você botar lá o papelzinho, lembrar, gente, que aquela parede não pode ser encostada por ninguém. Não pode. Então, todos nós, na hora que passar ali, se vê alguém encostado, por gentileza, meu irmão, minha irmã, aqui não pode encostar. Se a pessoa cismar de continuar, aí chama a dona Flávia ou a mim, entendeu? Ou o Gabriel. Mas não pode encostar naquela parede de jeito nenhum. Aliás, em parede nenhuma, né? Porque a gente vê lá na frente, na recepção, os próprios médios com o pé na parede. A parede tendo acabado de ser pintada, a pessoa está lá distribuindo a ficha, está com o pé na parede, está ali conversando ali com o médico que está distribuindo a ficha, com o pé na parede. Então, por favor, gente, nós tiramos dinheiro de onde a casa não tinha para poder fazer essas pequenas obras lá que a gente fez. Então, vamos preservar, por favor,
para que a gente possa, durante o ano inteiro, estar com a nossa casa limpa. Tá? Fala, Andresa. Eu até tenho uma fita amarela que eu vou levar, só que assim, não tem como tampar. Então, o que daria para fazer era, de repente, botar essa fita amarela em 2 vassouras, né, de ponta a ponta, só para poder fazer uma marcação ali, mais ou menos, para a pessoa entender que não pode encostar. Mas não tem muito o que fazer, não. Eu não coloquei as plantinhas embaixo, mas depois, se a mãe achar também que ajuda, tá válido. Não, até ajuda. O problema é que o sol ali está acabando com a planta, né? Tá muito calor. Aí não tem como botar a planta ali, infelizmente. Vamos ver o jeito que a gente vai dar amanhã. Então é isso, gente. Olha, o recado está dado. Sandra Duarte. Vamos lá, Sandra. Boa noite, irmãos. Benção, pai, benção, mãe. Abençoe. Mãe Flávia, eu queria saber, eu queria te avisar que eu mandei para a senhora, mas já entendi aí que estamos com problema na parte externa de pessoal, uma nova versão do projeto Tel Oportunidades, tá? E eu gostaria de saber se vai continuar a conversa fraterna com a senhora dos médiuns. Vai continuar. Quintas-feiras. Às quintas-feiras vai continuar, sim. Mas já para a partir da próxima semana? Isso já vai ser anunciado a partir de amanhã. É isso que ela quer saber. Não, porque a gente só vai começar em março a... Então, sabe que, de qualquer forma, vai ter o curso a partir do dia 2. Eu vou discutir aqui. Discutir não, né, gente? Eu vou conversar aqui com o Luiz Fernando com relação a isso, para a gente poder alinhar e eu te passo um posicionamento. Agora, me desculpa se eu não te respondi a mensagem que você me mandou. Não, imagina, eu mandei à noite. Eu mandei à noite. Eu cheguei até a olhar, mas não li. Não, é para a gente analisar com calma. Com detalhes, tá? Mas eu vou ler e vou te passar meu parecer. Tudo bem, tá certo. Inclusive, eu estou perguntando da conversa fraterna, porque eu acho que a gente vai precisar conversar pessoalmente mesmo, entendeu? Sim. Ok, é isso, obrigada. Tá bom. Moldura com vidro igual ao símbolo do tempo brasileiro. Pô, teria que ser um vidro gigantesco, né? Que é aquela parede toda. Então, acho que para colocar vidro ali não vai ser legal, não. Enfim, a gente vai ver as possibilidades. Obrigado pela ideia. Fala, Rodrigo. Já tem a programação das palestras do sábado. Dos sábados, elas começam em fevereiro, agora não me lembro do calendário. Começa em fevereiro. Fevereiro. Né? Já tem a palestra. A primeira sessão do Povo do Oriente é em fevereiro. Sim, então, e já tem palestra? Já, é a do... Isso que eu vou conversar terça-feira. É o rapaz que fez o trabalho lá para a gente segunda-feira. Daqui a pouco eu vou me lembrar do nome dele. Aquele que você indicou. Aquele que? Que você indicou. O Douglas? Douglas Pedra? Legal. Palestra com ele. Então tá, gente. Mais alguma dúvida, gente? Podemos fechar? Questão? A Euridice está falando valor patrimônio pode ser dividido até pelo peso. Vamos ver, vamos estudar as possibilidades do que a gente vai fazer ali. Vamos conversar e a gente vai vendo as outras ideias e vai chegar a um denominador. Valeu, tá, Euridice? Vamos pensar aí, vamos ver aí o que a gente vai fazer. O importante, gente, é que todos nós somos donos da casa. Então, todos nós temos condições de conversar, não é chamar atenção, é conversar e pedir para as pessoas não fazerem determinadas coisas, tá? Vamos ficar atentos, não vamos passar por cima, vamos estar atentos a todas as situações, até entre nós mesmos. Às vezes as coisas passam despercebidas e a gente não consegue ver, mas quem vê, que chegue, fale e tente resolver da melhor maneira possível. Tá bom? Fechou? Fechou.
Então, meus queridos, olha, até amanhã, que a gente possa ter uma gira abençoada. Nossos Exus já estão lá firme e forte, as entidades também, todos lá, só esperando a gente chegar, tá? E é isso. Vamos que vamos, vai ser uma emoção muito grande receber todo mundo lá, estarmos na corrente e, a partir de agora, olhar para frente, cumprindo aquilo que nos foi confiado até então, tá bom? Um beijo no coração de cada um, agradecemos a toda a espiritualidade pela luz concedida nesse momento dessa reunião e que a nossa mãe, Cabocla Jurema da Praia, seus 7 estrelas do Oriente, possam estar do nosso lado, nos fortalecendo a cada dia e nos dando sabedoria para que possamos realizar os trabalhos de acordo com a vossa vontade e não a nossa. Que assim seja e assim será hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos ao hino da nossa casa. Olha a estrela do Oriente, que no céu brilhou, e o seu brilho foi tão intenso que a terra iluminou. Estrela que guiou os 3 reis magos, mostrando para o mundo o Salvador. Iluminai também nosso terreiro, iluminai com fé, esperança e amor. Iluminai também nosso terreiro, iluminai com fé, esperança e amor. Salve o Templo Estrela do Oriente, Saravá Umbanda. Um beijo no coração de cada um de vocês, que Oxalá os abençoe. Uma boa noite para todos. Fiquem com Deus. Beijo, gente. Um beijo, mãe. Tchau, gente. Só love, hein? Eu estou todo trabalhado aqui nas plantas, olha, tem tudo aqui. Só love. Tchau, beijo. Boa noite. Boa noite, Boa noite Lu. pra Até vocês. amanhã. Beijo, gente. Letícia. Vou congelar, gente. Tchau, gente. Congelei. Onde, Letícia? É agora, hein? Congelei.